Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos voltar a falar da Índia aqui no canal. Não tem sido fácil, né, porque como as corridas nos Estados Unidos elas ficam no horário de tarde, assim, fica meio difícil de eu cobrir, né, tipo, porque bate no horário que eu não tô em casa, não dá pra gravar e ter tanto assunto pra falar. Agora que eu tô falando tanto de tênis, fica difícil, mas eu vi essa belíssima corrida no belíssimo circuito de Indianápolis, que era onde a Fórmula 1 deveria estar correndo, em vez de andar nessas bostas igual Miami, entende? Eu não gosto, por exemplo, do circuito do Texas, mas aí pessoas podem discordar de mim, o circuito de Austin. De qualquer maneira, a gente teve uma corrida muito bacana e o Alex Palou venceu, né? Foi uma corrida onde ele teve bastante dificuldades, assim, pelo menos na primeira metade, porque na largada o Lundgaard passou ele, depois da primeira parada a Penske conseguiu colocar o Will Power em condição de atacar e ultrapassá-lo, e aí teve um momento para mim onde ele vence a corrida, né? Tem dois, né? Na última relargada, mas na segunda parada, né? Porque assim, o Will Power ele passa o Palou e vai pouco a pouco tirando a diferença para o Lundgaard, até o momento em que o Lundgaard já alcança o tráfego, né? Pilotos que já estão recebendo quase uma volta. E aí não consegue ultrapassar. Vai lembrar que na Indy não tem regra de bandeira azul, né? Na Indy você tem que passar o piloto do retardatário, porque eles dão o benefício para o piloto que está uma volta atrás de que se tiver uma bandeira amarela, ele volta para o fim do pelotão. Então ele não é obrigado a deixar o piloto líder passar, e com isso estavam perdendo tempo ali os três. O Power colou, chegou a estar meio décimo, mas não ia ultrapassar daquele jeito. Então o que ele faz? Vai para o box primeiro para tentar dar o undercut, só que ele estava a menos um Marcus Ericsson de conseguir, porque ele voltou logo na cola do Ericsson. O desempenho dele na volta não é ruim, mas como o Ericsson está logo na frente dele, aí acaba atrapalhando, né? Talvez se esperasse mais uma volta, ninguém adiantava a parada e ele dava o bote, né? Mas não foi o que aconteceu. E o Palou, mais esperto, porque ele já estava um pouquinho atrás, conseguiu acelerar enquanto os outros estavam no tráfego e voltou na frente, né? E aí foi para a última parada, o Will Power e o Lundgaard entraram na mesma volta, só que o trabalho da Penske foi melhor que o da Rahal e o Will Power passou o Lundgaard. Tem a bandeira amarela, o Giotto acabou rodando, né? E naquela rodada o motor morreu, aí tem a equipe entrar lá na pista para ligar o motor de novo, e aí temos a relargada em que o Palou não manda bem, vale dizer isso, o Palou não faz ali um bom trabalho na relargada, só que é aquele negócio, né? Ele consegue ali fazer uma freada dura, impedir a ultrapassagem, o Power tenta fazer por fora, ele tenta dar, eu não vou lembrar o ano certo, eu acho que é 2000, uma de Schumacher em Indianápolis em 2000, né? Que o Schumacher ele tá atrás do Coulthard, aí ele consegue fazer essa ultrapassagem por fora, uma das ultrapassagens mais lindas em Indianápolis. Na época, Indianápolis tinha um traçado diferente do que a Indy usa, que eu gosto mais, inclusive, né? Porque ao invés de ter essa chicane antes naquela curva do oval, eles usavam a curva do oval, achavam aquilo espetacular. Eu acho que essa pista de Indianápolis na Fórmula 1 pelo menos alguns anos atrás, aqueles carros grandes, mas sem efeito solo, ia fazer muito sucesso. Mas, de qualquer maneira, né, a gente teve aí o Will Power tentando a ultrapassagem, não conseguiu. Eu acho que assim, se ele consegue a ultrapassagem, ele tem a possibilidade de resistir, porque a ultrapassagem estava muito difícil na corrida de hoje. Ninguém estava conseguindo ultrapassar, ninguém, assim, pelo menos dos líderes, né? O ritmo era muito forte, né? Tanto é, o Palou pressiona, mas não consegue ultrapassar e não sai próximo o suficiente. A Indy ela tem um limitador de velocidade, então mesmo que você esteja no vácuo, você não consegue puxar tanta velocidade assim. Então acaba ficando ali meio complicado quando os carros estão tão parelhos em termos de desempenho. O fato é que no meio da coisa foi uma bagunça ali, muita disputa. E assim, eu fico triste, porque a Indy traz muita disputa, muita emoção, e a Fórmula 1 está muito longe de oferecer isso. Eu até cheguei a falar aqui, até para os familiares que estavam vendo as primeiras voltas, que as 3 primeiras voltas de corrida, que foram uma maluquice, cara, foram muito melhores que qualquer coisa que a Fórmula 1 proporcionou nessa temporada. Nenhuma classificação foi divertida de verdade. Até a vitória do Norris, que é bacana, a primeira vitória na carreira, é só artificial, né? Porque o safety car ajudou e não teve emoção nenhuma, entende? A emoção é dele ganhar, mas a vitória em si ela não é emocionante, assim, de disputada, sofrimento. Ele abriu vantagem, então, assim, óbvio que é contexto, carros iguais na Indy, Fórmula 1 você tem os próprios carros, mas o regulamento da Indy é melhor, né? Tipo, eu já vi até a Indy em momentos melhores do que esse. Eu acho que os carros de 2012 a 14, eles proporcionavam corridas de misto até melhores do que os atuais, mas ainda assim, os carros atuais ainda conseguem gerar corridas interessantes, e a gente viu uma corrida bem bacana, e agora é ver assim, o que nos reserva as 500 milhas de Indianápolis, né? Mas
De qualquer maneira, aí, uma bela corrida do Alex Palou, vira o líder do campeonato. Próximo, Will Power. Will Power que ainda não ganha desde Detroit em 2022, né? Ano que foi campeão com apenas uma vitória. Assim, o Will Power era daquela época que ganhava 5 corridas e não era campeão, né? E agora ele virou um cara super regular. Não atuou em 4 corridas, 3 segundos lugares. Então ele tá ali, tá próximo do Alex Palou. E o Colton Herta ainda é o terceiro no campeonato, fez uma corridaça, caiu para último na primeira volta depois com o Marcus Ericsson. Esse aprontou hoje, né? Atrapalhou o Will Power na briga pela vitória e no final, ainda no início, né, ainda jogou o Herta para fora, companheiros de equipe, né? E ele recuperou, acho que para um 7º lugar, né? Destaques também, o Lundgaard fez uma boa corrida, brigou pela vitória, liderou a corrida durante boa parte da sua execução, ficou ali no 3º lugar, que é um bom resultado. O Dixon segurou um baita 4º lugar, não parecia estar com um super carro, mas um 4º lugar fantástico dentro das circunstâncias. Armstrong muito bem em 6º, McLaughlin também grande recuperação para chegar, o Armstrong em 5º, McLaughlin em 6º, Colton Herta em 7º. O Pietro Fittipaldi, ele ficou na 14ª posição, chegou a liderar algumas voltas, estava estendendo as paradas, mas não sei porquê a Rahal Letterman abandonou a estratégia. Parecia ir e mirar uma estratégia de 2 paradas e desistiram. Eu acho que falta culhão, né? Ele estava num bom ritmo, estava ali conseguindo boas voltas, talvez uma estratégia de 2 paradas funcionasse, né? Óbvio que aí demandaria, acho que um piloto com mais experiência para economizar combustível, até porque essa pista de Indianápolis não é nada simples fazer isso, é muito rápido, não há muito lugar para fazer, mas de qualquer maneira ali, eu acho que ele estava numa estratégia interessante e meio que abriram mão, tanto é que eles são um dos primeiros a parar no último stint, eu não gosto muito disso, então fazer o quê? De qualquer maneira, boa corrida da Indy, Palou volta a liderar o campeonato, o Will Power segue com proximidade, agora uma corrida em oval, já foi o tempo que as 500 milhas dava 42 pontos por pole position, a classificação valia muitos pontos e também tinha pontuação dobrada para a corrida. Hoje o pole recebe uns 9 pontos na Indy 500, eu gostava mais de antes, achava que tinha que ter pontuação dobrada, é as 500 milhas de Indianápolis, é a grande corrida do automobilismo mundial, vamos ver o que acontece, mas de qualquer maneira o Palou foi muito bem hoje, com uma grande corrida, assumiu a liderança e não deu chance para ninguém, imprimindo um ritmo frenético que ninguém foi capaz de alcançar. E o Power era o melhor das Penske's. Uma nota também para o Joseph Newgarden, né? Andou num ritmo muito fraco no início e depois despencou na corrida, ficando nas últimas posições. Não é um bom início de campeonato para o Newgarden, que inclusive foi desclassificado da primeira corrida do ano por irregularidades com o push to pass. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.